Quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse fazer algo impossível, o que seria? Se você pudesse fazer algo impossível, seria no âmbito de um relacionamento? No financeiro? Na saúde? O que você gostaria que Deus fizesse? Deus não te chama para fazer grandes coisas. Deus te chama para fazer coisas impossíveis. Deus está procurando aqueles com quem Ele pode fazer o impossível. Mas é uma pena que muitos manejam apenas as coisas que podemos fazer por eles mesmos. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Nossa fé não é realmente testada, até que Deus nos pede para suportar o que parece insuportável, para fazer o que parece irracional e esperar o que parece impossível. No livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 17, diz: O Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra, e pelo teu grande poder estendido, o teu braço não há nada difícil para ele. Você já reparou que paramos de falar sobre o impossível e ainda assim servimos a Deus? Em algum momento da vida ficamos desesperados por alguma situação e pensamos: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei para que lado vou virar, o que eu vou fazer, e tudo parece bastante impossível. Parece impossível para nós ser capaz de passar por isso sem muita dor ou mágoa. Parece impossível para nós alguns problemas financeiros reais. Parece impossível para nós sermos curados depois do que o médico falou. Então tem todo tipo de situação que a gente enfrenta, e aqui quero entrar na primeira coisa que eu quero que você perceba. Jesus está ciente de todas as circunstâncias que nós estamos sentindo ou passando, que é uma situação aparentemente impossível. Você percebe que eu não disse uma situação impossível, mas sim, aparentemente impossível. Parece ser impossível, parece que é impossível. Muitas vezes no nosso desespero dizemos: Senhor, o que eu vou fazer? Essa é uma pergunta errada. Lembre-se que isso é muito importante. A pergunta certa é: Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Nada é impossível quanto ao sobrenatural. Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, entra em nossa vida e Ele toma a nossa causa, pois se nós sozinhos tivermos que lidar com os problemas, com as dificuldades, vamos ter problemas. Mas se Ele começar a lidar com eles, se eu permitir, se eu o reconhecer, se eu o invocar, no meu impossível Ele estará vindo, por causa de seu amor, por sua compaixão, para lidar com essa dificuldade. Não importa o que seja. Deus quer que confiemos nele, invocá-lo, pois ele sabe de tudo. Ou seja, Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sempre sabe o que vai fazer, ele sabe onde, ele sabe exatamente os recursos que são necessários. Não importa o que você está enfrentando na vida, ele sabe exatamente o que fazer. Comece a confiar e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer em sua vida, com seus problemas, com os seus impossíveis. Deus fará mais em nossas vidas do que jamais imaginamos. Para sua glória e nosso bem, então vamos lançar as bases para isso, olhando para duas histórias diferentes sobre Jesus. E o que é interessante é que Jesus ficou abismado em dois momentos diferentes, por duas razões diferentes. História 1. Jesus está em sua própria cidade natal, e as pessoas estavam criticando quem ele era. Diziam: quem é esse homem? Em Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6, diz que ele não poderia fazer muitos milagres poderosos ali, exceto impor suas mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ele ficou admirado com a incredulidade do povo. Contudo, percorreu as aldeias a ensinar. Na história número 2,
vemos um centurião romano. Mas este centurião tinha um servo doente. Ele vai a Jesus e pede a Jesus que cure o seu servo. Aquele centurião acreditava que Jesus poderia curar o servo com apenas uma única palavra. Em Lucas capítulo 7, versículo 9 diz: Quando Jesus ouviu isso do centurião romano, ele ficou espantado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo, não encontrei tanta fé nem mesmo em Israel. Duas vezes diferentes em que Jesus ficou espantado com a falta de fé daquele povo. Agora uma pergunta a você, só você pode responder isto. Se Jesus olhasse para o seu nível de fé agora, ele ficaria espantado com o quão audacioso e ousado é a sua fé? Ou ele ficaria espantado com o quão pequena ela é? Quais grandes passos de fé você deu? Em que momento do ano passado ou desse ano você tentou algo tão ousado, talvez um pouco arriscado, que você não poderia ter conseguido sem Deus? Em nenhum lugar na Bíblia fala, onde Deus tentou muito e não deu certo, nada é impossível para Deus. Porque Ele sempre entende o problema que está absolutamente atormentando sua cabeça. Deus já sabe qual é a resposta. Ele sabe quem é, Ele sabe onde. A resposta é que Ele sabe como consertar, Ele sabe como mudar as coisas. O problema é nós que medimos pelo nosso entendimento, quando enfrentamos um problema no casamento ou na saúde, nas finanças, com os filhos, ou no que quer que esteja acontecendo em nossas vidas. Muitas vezes o que queremos saber é como isso pode se resolver. Em João capítulo 6, versículos 8 e 9, André, irmão de Simão Pedro, disse: Tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas como irá alimentar a tantos? Esse é o problema que ele estava tentando resolver, multiplicar, calcular. Eu não entendo, Jesus. Como pode? Fé não significa que você tem que entender como exatamente Deus vai supri-lo. Você não é obrigado a entender, mas você é obrigado a acreditar. Deus nos ajuda em áreas da vida que são impossíveis, porque Ele sabe que mais tarde você vai enfrentar situações impossíveis. E Ele quer que você seja capaz de olhar para Ele, olhar para a cruz. Quando os 5.000 homens, mais mulheres e crianças, quando todos foram alimentados milagrosamente, a Bíblia diz: sobraram 12 cestos. Este milagre aconteceu para ficar como exemplo da época em que Deus fez um milagre tão grande que havia sobras. Eu quero que você olhe em Mateus capítulo 14, Deus diz: o que você quer que eu faça? Dá uma lição com a história de Pedro andando sobre as águas que está no versículo 22. E Jesus constrangeu os discípulos a entrarem em um navio e ir antes dele para o outro lado. E quando mandou as multidões embora, subiu a um monte à parte para orar. Mas o navio agora estava no meio do mar, agitado com ondas, porque o vento era contrário. Jesus os colocou nela, e eles estão em uma tempestade infernal, uma tempestade feroz, discípulos e os marinheiros aterrorizados. Agora veja o que acontece. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram no versículo 26, andando sobre o mar, ficaram perturbados, dizendo que era um espírito, e clamaram fora por medo, mas diretamente Jesus falando deles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. No versículo 28, Pedro disse: Senhor, se me mandares ir a ti sobre as águas. Aqui está a primeira chave que você tem que perguntar. Você tem que pedir o impossível. Todos os discípulos estavam naquele barco, todos eles, mas apenas um perguntou: Mas por que um homem pediu a Deus o impossível quando foi a última vez que você pediu o impossível? O que você está pedindo?
Que coisa impossível você quer ver Deus fazer? E meu Deus diz: pede com fé, crendo e recebereis. Você entende que não é você que vai fazer o impossível? É Deus através de você que vai fazer o impossível. Se você acha que é você quem vai fazer isso, então você tem um problema de vaidade. Você entende o quão poderoso é o seu pedido? Se você acreditar que o seu pedido não vai fazer muita diferença, peça com mais fé. Coloque toda a sua fé de coração aberto no seu pedido. Talvez você deve ter uma lista de coisas impossíveis que você está pedindo, mas você tem que pedir o que você mais quer que Deus faça, o impossível de número 1. Você tem que tirar seus olhos da tempestade agora, como se estivesse no barco e dizer: Jesus, eu quero ir andando até o seu encontro, e o próprio Deus diz que uma vez que você deixa o impossível, o improvável em minhas mãos, para ser depositado a confiança nele e observar o que ele faz de extraordinário. Obrigado por acompanhar esta mensagem maravilhosa e se inscreva no canal Fé Renovada hoje, deixe o seu like e ative o sininho. Aqui você é muito bem-vindo. Te espero no próximo vídeo.